Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem? Como vão vocês? Espero que cuidando bastante da saúde, ficando em casa, entre outros detalhes, né? Para a gente poder sair dessa situação chata quanto antes, né, gente? Bom, olha só, eu estou gravando essa aula de hoje para que a gente possa adiantar, né, os nossos conteúdos, para que a gente tenha possibilidade de caminhar com esses conteúdos todos a partir, claro, daquilo que está no seu livro e daquilo que eu vou te ajudar a entender um pouco. Vou pedir desculpa, os recursos que eu vou usar aqui são os que eu tenho disponível na minha casa. Se fizer muito barulho é porque minha rua ela é bastante movimentada. Inclusive, até nesse momento de quarentena nem deveria ser, mas ela está muito movimentada. Meninos e meninas, a gente vai falar um pouco sobre projeções cartográficas. O que significa isso? Projeção cartográfica é a forma como a superfície da Terra é projetada para formar um mapa. Ou seja, de que forma que a gente tira as informações da Terra e coloca no mapa, joga nesse mapa. Para entender isso, eu queria que você olhasse para esse pequeno globo, né, essa representação do nosso planeta, e entenda que o globo nada mais é do que uma representação tridimensional. Como assim tridimensional, professor Rafael? Olha esse esqueminha aqui que eu fiz com as três canetas. Se você observar, as três canetas estão dispostas em ângulos de 90 graus umas das outras. Observe a Terra desse ponto de vista. A Terra vai possuir altura, ela vai possuir largura e vai possuir também uma profundidade. Esse tipo de característica, ou seja, de possuir altura, largura e profundidade, é chamado de figura tridimensional, ou seja, uma figura 3D. É aquilo que a gente vai conseguir observar todas essas três variáveis, né? Eu vou até usar a expressão errada, mas que você vai entender melhor. Os três lados que a gente vai perceber do nosso planeta: a altura, a largura e a profundidade dela. Legal? Muito bem. Agora, se eu tenho uma figura tridimensional e quero fazer um mapa das informações que ela possui, o mapa, a gente sabe, ele é plano. E quando eu falo que o mapa é plano, significa que esse mapa tem apenas duas dimensões. Ele vai ter altura e vai ter largura. Ele não vai ter a profundidade. A gente não consegue observar, por exemplo, a profundidade do mapa. Faz sentido? Então observa aqui. Eu tenho que representar uma figura tridimensional em um papel que é bidimensional. Tridimensional e bidimensional são diferentes. O que isso significa? Que na hora que eu for tentar projetar o esférico no plano, nada vai ficar 100% perfeito. Porque todo mapa tem algum tipo de distorção. O papel ele não encaixa perfeitamente no planeta. Então, todo mapa tem distorções. Todo mapa. Sempre vai ter algum tipo de distorção. O que isso significa? Que todo mapa vai ter o seu lado correto, que vai ser a forma de representar, porém ele vai ter algum tipo de distorção, ele vai apresentar alguma deformação que vai fazer com que esse mapa não seja 100% perfeito. Muito bem. Entendendo isso, vamos agora passar para uma outra variável, que seria a palavra projeções. Gente, projeções nada mais é, ou nada mais são, melhor dizendo, do que uma forma, um modo de pegar essa figura tridimensional e julgá-la numa outra figura bidimensional. Ou seja, pegar algo que é esférico e julgar em algo que é plano. Para que isso aconteça, você entende que as projeções cartográficas elas são técnicas que fazem com que essas representações possam ocorrer da melhor forma possível. Ou seja, distorcendo o mínimo possível daquilo que está na realidade. Então, ou seja, o que está na figura tridimensional vai passar para a figura bidimensional da melhor forma possível, de uma forma em que
haja o mínimo possível de distorção. Legal? Então vamos lá. As projeções cartográficas, elas nada mais são do que formas em que tanto os paralelos quanto os meridianos vão ser dispostos de formas diferenciadas. Então, um mapa, ele vai ter, como é que eu posso falar, variadas formas diferentes de disposição tanto dos paralelos quanto dos meridianos. Então, são formas diferentes, por isso são projeções diferentes. Então a gente vai começar falando da primeira projeção cartográfica, talvez aquela que é mais conhecida e a mais utilizada, porque é a partir desse tipo de projeção que a gente vai ter a projeção mais eficiente, né, vamos dizer assim, porque ela consegue representar o planeta inteiro ao mesmo tempo. Esse tipo de projeção é chamada de projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica nada mais é do que uma tentativa de envolver o nosso planeta, ou seja, pegar o nosso planeta e envolvê-lo num cilindro de papel. É lógico, isso é impossível ser feito, mas é algo que pode ser imaginado. Então, se você imagina essa ideia de que o planeta foi envolvido num cilindro de papel, eu queria te chamar a atenção para esse detalhezinho aqui, ó. Olha só. Aqui e aqui nós temos a linha do Equador. A linha do Equador é justamente a área que vai ficar de fato encostada no papel, nesse cilindro que vai estar envolvendo o planeta. Então pensa, está aqui o planeta, o cilindro de papel está envolvendo o nosso planeta e é justamente a região equatorial que vai ficar encostada no planeta. Por que é só ela que vai estar encostada? Porque o planeta possui uma curvatura. Então, este ponto todo, né, na verdade, toda essa circunferência do planeta, ela vai ficar encostada no papel e à medida que a gente se afasta tanto para o norte, ou seja, daqui do Equador para o norte, quanto do Equador para o sul, a gente vai ter um afastamento do papel em relação ao planeta, certo? Bom, ao se pegar esse tipo de projeção, né, ou seja, esse papel que vai estar envolvendo o planeta, e abri-lo da mesma forma que está representado aqui na parte inferior, planeta, cilindro de papel envolvendo, e depois uma abertura nesse planeta, nessa projeção, desculpa, né, nesse papel. Ao abri-lo, a gente vai ter uma disposição dos paralelos e dos meridianos que vai formar ângulos retos, ângulos de 90 graus. Isso em todos os cruzamentos de paralelos com meridianos. Então, ou seja, onde eles se cruzam vão formar ângulos retos. Esse tipo de mapa é o mapa mais conhecido porque ele é o único tipo de mapa que consegue representar todo o planeta de uma vez só. Pensando, claro, nas três principais projeções. Existem outras projeções que conseguem também representar o planeta inteiro, mas, claro, não com a mesma capacidade que a projeção cilíndrica possui. Porque, como tem ângulos retos, favorece, por exemplo, a entender distâncias entre os continentes, os países, entre outros detalhes. As projeções cilíndricas, elas vão ter, na região equatorial, principalmente aqui, deixa eu pegar a canetinha vermelha, nessa área aqui, vamos chamar aqui de linha do Equador. Na faixa equatorial, como é justamente a área que vai estar encostada no papel, toda essa região próxima da linha do Equador vai apresentar pequenas distorções. Então quer dizer o quê? Que nas baixas latitudes nós teremos pequenas distorções. E, do jeito que eu te mostrei aqui anteriormente, à medida que se afasta da linha do Equador para o norte ou para o sul, nós teremos distorções que vão aumentando gradativamente. Por quê? Equador, papel. Aqui nessa região intermediária, que é a região temperada, ela está distante do papel, mas não está tão distante do papel quanto o polo. Faz sentido? Então, se você pensa que aqui está mais próximo do papel do que aqui, nós teremos, então, na faixa temperada,
alguma distorção, mas não tão grande quanto nas regiões polares. Então, observa, se eu tenho aqui as regiões com as pequenas distorções, ou né, exatamente na linha do Equador, quase nenhuma distorção, à medida que eu vou me afastando e chegando nas áreas temperadas do planeta, aqui e aqui, eu vou tendo distorções maiores. Agora, nas regiões polares, então vou colocar aqui médias distorções. Aqui é a mesma coisa, médias distorções. Agora, pegando a última parte, que já é aqui ó, no extremo norte e no extremo sul do planeta, essas áreas polares elas vão ter uma distorção gigantesca. Deixa eu te mostrar o porquê. Pense aqui, o Polo Norte, que é o que está aparecendo aqui para nós. O Polo Norte aqui ele não é representado por um único ponto? Pois é, esse único ponto que está sendo representado aqui, na Terra esférica, se você projetá-lo num papel da forma cilíndrica, a gente vai ter este pontinho aqui sendo representado por toda essa linha do extremo norte. A mesma coisa do ponto do extremo sul, né, do Polo Sul, vai ser representado por toda essa linha. Quer dizer, então, que as distorções que vão aparecer nos extremos norte e sul serão gigantescas. Existem até alguns mapas em projeções cilíndricas que preferem nem representar a região ártica e a região antártica, simplesmente porque essa distorção vai ser tão gigantesca que é preferível não mostrá-las. Bom, se você entendeu tudo que está aqui na região, no mapa, né, perdão, na projeção cilíndrica, agora eu vou te mostrar uma outra situação, que são duas formas diferentes de representar a projeção cilíndrica. Aqui nós temos os mapas da projeção de Mercator e da projeção de Peters. A região onde está, ou melhor, o mapa onde está a projeção de Mercator, passando um caminhão aqui na frente da minha casa, só um minutinho. Muito bem. O mapa de Mercator é um tipo de mapa que é extremamente conhecido. Eu queria chamar a atenção para vocês no momento em que esse mapa do Mercator foi produzido. Mercator foi um cartógrafo europeu do século XVI. A projeção do mapa do Mercator, que ocorre lá no século XVI, vai ocorrer exatamente no momento em que a Europa estava fazendo a grande expansão marítima, ou seja, as grandes navegações estavam acontecendo, descobre-se entre aspas, a região do continente americano, vai descobrir-se de fato o continente africano, até chegar onde temos né, o continente asiático. Muito bem. Nesse momento, o Mercator ele faz um tipo de projeção, se você observar, cilíndrica, porque os paralelos e meridianos vão se cruzar formando ângulos retos, 90 graus. E por se cruzarem formando ângulos de 90 graus, observa um interessante dele. O extremo norte do planeta, ou seja, aquilo que está do Trópico de Câncer para o norte, foi superdimensionado. Se você observar, a América do Norte está gigantesca, a Europa está muito maior do que de fato ela é, a Ásia também está maior do que de fato ela é. E em contrapartida, se você observa do Trópico de Câncer para o sul, nós temos toda a América do Sul, a América Central e o México, a África, parte da Ásia e a Oceania, sendo mostrada muito menor do que de fato elas são. Esse mapa de Mercator, que vai mostrar uma visão eurocêntrica do mundo, ou seja, a Europa no centro do mundo, ela mostra para a gente uma característica de um tipo de projeção cilíndrica, que é a projeção cilíndrica conforme. O que significa isso, professor? A projeção cilíndrica conforme mantém a forma perfeita dos continentes, porém será distorcido o tamanho desses continentes. Se você observar, a América do Norte, por exemplo, está muito maior do que de fato ela é,
a América do Sul está muito menor do que de fato ela é. Ótimo, essa é a projeção mais conhecida do mundo. Porém, um outro cartógrafo, só que agora já no século XX, chamado Arno Peters, ele criou um tipo de projeção um pouquinho diferente. Ele vai criar um tipo de projeção que não privilegia a forma, como eu te falei anteriormente. A projeção do Peters, ela vai privilegiar o tamanho. Esse tipo de projeção do Peters, se você observar, ela é até feia. Esteticamente ela é feia. O que ela representa pra gente? Parece que pegou o mapa e esticou esse mapa. Parece que ele está espichado. E esse mapa, muito maior do que ele de fato é, ele vai representar a América do Sul, a África, a Oceania, do tamanho real que elas são. Então, tamanho real, porém, se você observar o contorno dos continentes, ele está distorcido. Então, esse tipo de projeção, ela vai receber um nome um pouquinho diferente. Ela vai chamar-se projeção cilíndrica equivalente. Por que equivalente? Porque ela vai equivaler ao tamanho correto, porém distorcendo a forma. Olha que interessante se a gente compara os dois. Os dois mostram as mesmas regiões do planeta. Vou até te mostrar um comparativo um pouquinho diferente. Olha que interessante esse mapa. Aqui com as linhas em preto, você observa o mapa do Mercator. A área cinza colorida aqui bem fraquinho, você observa o mapa do Peters. Esses dois mapas, eles vão representar as mesmas áreas do mundo, claro, com tamanhos diferenciados, porém demonstrando características interessantes e diferentes dos dois. Então deve surgir na sua cabeça uma pequena pergunta, que eu vou te responder agora. Quer ver? Pense comigo. Mercator representa um tipo de mapa, Peters outro. Aí você se pergunta assim, qual dos dois está certo, qual dos dois está errado? Esse está certo porque ele é mais bonito? Bonito? Esse está errado porque é mais feio? Ou vice-versa? Eu te respondo, os dois mapas estão corretos, os dois mapas estão errados. Como assim? Esse aqui está certo porque demonstra o formato correto, esse aqui está certo porque demonstra o tamanho correto. Essa diferença entre os dois tipos de mapas é que claro, né, essa diferença entre os dois, né, a projeção cilíndrica conforme e a projeção cilíndrica equivalente, é que vai ser o diferencial entre os dois. Os dois estão certos, os dois estão errados. E aí eu volto lá no comecinho da nossa pequena aula de hoje. Lembra que eu te disse assim, todo mapa tem distorções? De fato, todo mapa vai ter distorções. Se você olhar aqui, este mapa tem o formato correto, mas distorce o tamanho real. O outro mapa é o contrário. Pegando essas duas características, a gente finaliza essa primeira parte de hoje das projeções cartográficas, que seria somente da projeção cilíndrica. Eu perdi o papel, está aqui, que é a projeção cilíndrica. Vou gravar agora outro vídeo que vai te falar um pouco sobre as projeções cônica e projeção plana. Até lá, um abraço.